Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi ao Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentado-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés na lei mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistência em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a tirar-lhe uma pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno, podes ir, e de agora em diante não pequeis mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, estamos no último domingo da Quaresma, próximo domingo já é Domingo de Ramos, aproximamos para a festa da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, hoje nós podemos olhar uma atitude tão nobre de Jesus diante de uma mulher pecadora. E aí, essa atitude de acolhida, de perdão, aceitação e dar novo sentido para uma pessoa, uma mulher na caminhada, Então, nesse sentido, nós podemos olhar que a mulher pecadora, Jesus estava lá no Monte das Oliveiras, mais perto, chegando, sempre Jesus ia, para Monte Oliveiras, ou montanha para rezar, significa ele sempre estava reunido com oração, ao seu Pai. E aí, depois voltou para o templo, e aí ensinando ali no templo, de repente trouxeram uma mulher, dizendo que é pecadora, pegaram com adultério. E aí, o que faz agora? Lei de Moisés diz o que? Apedrejar, E então, agora, queria testar Jesus. O que Jesus ia dizer, Qual é a resposta de Jesus diante dessa situação? Porque, se ele dissesse sim, apedrejar significa apoiando a lei. E o outro lado, se dizer não também, ele está indo contra a lei também, e aí também. Então, uma situação bem difícil que ele estava enfrentando nesse sentido, Jesus, sua
fidelidade às exigências da lei, e aí também, revelar uma atitude de Deus frente a um pecador, uma pecadora nesse sentido, uma mulher pecadora, E aí também, Jesus revela sua atitude diante de um pecador e diante de, o pecado. Pecadora é essa mulher aqui, então não é um caminho que é aceitável, Pecado não é um caminho que é aceitado por Deus, E aí nem Jesus, Mas também, quando nós sabemos, quando nós pecamos, nós pegamos um caminho de infelicidade, caminho de sem paz, Então, o pecado e também, tem outros 4 aspectos são, Pecado interrompe nosso relacionamento com nosso Deus. Pecado também interrompe nosso relacionamento com nossos irmãos e irmãs, Pecado também interrompe nosso relacionamento consigo mesmo. Nós somos criados na imagem e semelhança de Deus, então, nós pecamos e aí perdemos, nesse sentido, esse nosso contato com Deus, consigo mesmo. E também pecado tem 4 aspectos também. Nós interrompemos o relacionamento com a natureza, Nós somos conectados com a natureza. E aí então, pecado não é um caminho aceitável. Caminho não é que Deus quer que nós escolhemos, E então, E também Jesus então nessa situação, diante de uma situação de uma mulher pecadora, falou que pegou com adultério, e aí trouxeram e aí pedindo, qual é a resposta de Jesus? Eles queriam, testar Jesus, eles queriam, fazer, uma acusação contra Jesus, Mas aí, Jesus ali, ajoelhando-se, escrevendo no chão, ninguém sabe o que ele escreveu. E aí, assim, Jesus levanta e fala, quem não tiver, um pecado, pode atirar a primeira pedra. Começando com o mais velhos, saíram, Resposta do Evangelho de hoje, nós podemos olhar, é que um a um saíram, começando com mais velhos. Mais velhos têm mais. Então, então acusadores, tomaram consciência dos, seus próprios limites, e reconheceram também, são pecadores. E aí então, nós podemos olhar aqui lógica de Deus, Lógica de Deus não é condenação, lógica de Deus é perdão. Lógica de Deus é o amor. Lógica de Deus também é aceitar pessoas. Lógica de Deus também dá dignidade para a pessoa humana, Então, principalmente quando a mulher, foi, pego como adultério, ainda piorou, porque naquela sociedade, mulheres não tinham voz e vez, não conheciam a dignidade realmente. Então, Jesus acolhe a mulher, Jesus dá dignidade para essa mulher, E Jesus não elimina, mas dá uma vida nova para essa mulher. Não é que é eliminação, mas é dar novo sentido para essa mulher, novo sentido para ela, quando Jesus aceita, Então, assim, nós podemos olhar, então, hipocrisia do homem, O quê? É julgar, condenar, criticar, coisas, do dia a dia de nossa natureza, talvez nós podemos dizer, mas Jesus, atitude de Jesus, o que faz, Não é que é autossuficiência, não é que é perfeita, mas, misericórdia, Misericórdia Jesus mostra. E aí dizer que Deus é misericordioso. Deus não condena ninguém. Deus, quer conversão de um pecador. Então, isso que é mais importante. Conversão do pecador, O caminho que é não aceitável precisa, mudar. Nós precisamos ter, então, mudança em nossa vida, Mudança de mentalidade, mudança de, totalidade de nossa vida e seguir o caminho do Senhor. Então, Jesus não condena, Jesus não exclui também. E também
né? Então, né, nesse sentido, Jesus dá uma nova dignidade para essa mulher, né? Então, vocês vão ver, né, como é que a mulher se sentiu, será, né? Primeira parte, se olhar, é bem vergonhada, né? Uma situação que ela está enfrentando diante de, Jesus ali, e o outro lado, né, tantas pessoas querem apedrejar, queriam, dar morte para ela. Mas Jesus não condena, dá vida para ela. Olha como é que é a atitude de Jesus, né? Bem bonito, né, gente? Então, se nós podemos, né, concluir também assim, mal não se, resolve com o mal, né? Será que conseguimos resolver o mal que existe dentro da nossa sociedade ou dentro de nós mesmos, né, em nossas famílias, com o mal? Nunca conseguimos, resolver, então, nesse sentido. Então, Jesus, mostra o caminho do perdão, caminho de aceitação, caminho de, dar uma nova vida para essa mulher. Então, assim, todo mundo nós temos nosso passado também, né? Como dizem, né? Cada santo tem seu passado, né? E cada pecador ou cada pecadora tem seu futuro também, entenderam? Então, né, nessa situação que nós podemos olhar, então, a leitura do Evangelho de hoje, que é uma atitude de misericórdia de Jesus e como Jesus mostra, então, Deus é misericordioso, né? Então, queridos irmãos e irmãs, Jesus, todos, somos pecadores, né? Então, pecado que nós, afasta, de Deus, com certeza. Então, essa situação, então, diante dessa situação que como é que é nossa atitude? Como é que nós caminhamos na nossa sociedade, em nossas famílias, nossas comunidades? Quantas vezes nós criticamos, quantas vezes nos julgamos, quantas vezes nos condenamos, né? E aí, muitas vezes, nós colocamos outras pessoas passar pela vergonha, tudo isso mais, né? É a nossa, realidade do mundo de hoje, é julgar, criticar, né? Mas Jesus traz, uma atitude nobre, de misericórdia, de amor. Jesus não quer que permaneça no pecado. Deus não quer que nós permaneçamos no pecado. Ao contrário, Deus quer que nós tenhamos a conversão. Conversão é fundamental. Então, mudança é importante. Então, o tempo de quaresma, ainda mais. Então, 5 semanas estão passando. E aí, como é que nós caminhamos nesse tempo de quaresma deste ano? Também nós precisamos, olhar a nossa caminhada, então, entenderam, gente? Então assim, nós podemos olhar, perdão de Deus. É sempre. Deus perdoa sempre. Deus é misericordioso. Deus não condena ninguém. Ao contrário, Deus dá nova vida, nova chance, uma outra oportunidade para mudar, para a conversão, Então Jesus mostra uma profundamente, como ele é humano, e também, profundamente demonstra essa atitude de misericórdia, E então, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nós podemos olhar hoje em dia, em nossas redes sociais, muitas vezes nós julgamos, condenamos, espalhamos calúnias, e aí também mentiras, desprezo, arrogância, e aí também intolerância, tudo isso mais. Na sociedade é isso, nós podemos olhar, Como no mundo atual de hoje, mundo de tecnologia, muito mais fácil, falar, dizer, compartilhar nas redes sociais, tantas coisas, Então, para nós hoje refletir, então, como é que deve ser a nossa atitude, E aí, como é que é, principalmente como católicos, cristãos, somos, como deve ser a nossa atitude? Atitude de perdão, atitude de acolhida, atitude de misericórdia.
nós devemos mostrar isso, entenderam? Então, assim, na primeira leitura de hoje, nós podemos olhar também, né, e hoje nós acabamos de ouvir de Isaías. Essa situação do povo de Deus eles estavam lá na escravidão. Segunda vez estavam lá na escravidão lá na Babilônia. A primeira vez foi no Egito, né? Agora esse povo estava lá na escravidão, né, lá na Babilônia, né? E aí eles acham que o que Deus esqueceu deles, Deus não ama eles, Deus, né, não quer saber deles. E aí, diante dessa situação, Isaías traz uma mensagem dizendo que Deus não esqueceu deles, Deus ama eles, Deus danou, né, chance para eles, né? Então, né, assim que é colocado, né, pois abrirei uma estrada no deserto e farei correr rios na terra seca, de glorificar-me os animais selvagens, os dragões e avestruzes, porque fiz brotar água no deserto, rios na terra seca para dar de beber ao meu povo e meus escolhidos. Então, né, enfim, quer dizer que Deus não abandonou. Deus, está presente na vida deles. E assim, Isaías dá uma esperança para esse povo. Então, nesse sentido, para o Salmo responsorial de hoje, nós podemos olhar também, maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Deus faz maravilhas em nossa vida, Então, por isso, nós exultemos de alegria. Deus faz todo dia, maravilhas em nossa vida. Será que nós reconhecemos? Será que nós experimentamos essas maravilhas de Deus em nossa vida? Isso que é mais importante também, nos olhar. Então, assim, segunda leitura de Filipenses também traz essa mensagem, que somos novas criaturas em Cristo Jesus. Então, nesse sentido, hoje nós temos batismo aqui na nossa comunidade, Por que batizar uma criança, Sempre é uma pergunta, gente? O que faz através do batismo, Hoje em dia eu escuto muitos pais dizendo que, deixa meu filho crescer, ele pode decidir quando, cresce, ele quer se batizar ou não, ele quer, qual igreja quer seguir, assim, umas respostas muitas vezes nós escutamos. Mas quando nós falamos por que batizar crianças, a resposta bem concreta é que nós nascemos com o pecado original. E esse pecado original, essa mancha do pecado original, perdoado somente com batismo. Não existe outra forma de apagar essa mancha do pecado original, a não ser do batismo. Então, através do batismo, nós tornamos o quê? Novas criaturas em Cristo Jesus. Então, criança também precisa de um novo nascimento em Cristo Jesus. Por isso, é batismo, E através do batismo também nós tornamos filhos adotivos de nosso Deus, Filho é adotivo ou filha é adotiva, nós sabemos, na sociedade em geral, tem direito de pai e mãe. Então, quando nós nos batizamos, tornamos filhos adotivos de nosso Deus. E também, então, nós tornamos participantes da natureza divina de nosso Deus também. E aí também, membros de Cristo e da igreja, Nós tornamos então católicos. Uma vez batizou, para sempre é batizado, Carta dos Efésios, sempre São Paulo fala, há um só Senhor, há uma só fé e um só batismo, e Deus é Pai de todos nós. Então não existe segunda vez batismo. Uma vez batizou, para sempre é batizado, Então lembrar, então assumir nosso compromisso, Então, pai, mãe, padrinho, madrinha estão aqui. Também padrinho de consagração, em nossa paróquia temos, Então, olha, mais ou menos 5 ou 6 pessoas para cuidar, zelar uma criança, e educar, orientar, Então, isso é importante, entenderam? E assim, nós tornamos co-herdeiro de reino de Deus através do nosso batismo. E recebemos Espírito Santo de Deus, entenderam? Então, nós tornamos morado do Espírito Santo,
Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo habita em nós. Entenderam? Olha, então, quantas coisas bonitas que nós temos, né, gente? Então, né? Então, o batismo faz sentido nesse sentido, né, para crianças. Então, crianças precisam ser batizadas, precisa ser novo nascimento em Cristo Jesus. Então, assim, né, nesse sentido, né, bem bonito, né? Mais legal é padre, né, termina seu compromisso. Compromisso começa do pais e padrinhos para toda a vida, né? Que é bom, né? Se fosse do compromisso do pai, padre era difícil, né? Mas compromisso do padre, né? Compromisso dos pais e padrinhos. E aí depende de vocês, como educam, como orientam, né? Então vocês precisam participar na igreja, na comunidade, trazer crianças para a igreja, né? Nosso, né, maior desafio nas nossas comunidades é isso, né? Os pais ou avós, né, ou padrinhos não tragam, né, crianças para a igreja, para a missa, celebração, né? Às vezes esquecendo, né, mais importante da vida, né? Esse caminho seguir, né? Entenderam? Caminho de Deus, caminho da paternidade, caminho de bondade, né? Enfim, caminho do amor, né? Amor ao Deus, amor a si mesmo, amor ao próximo. Então, esse é o caminho da igreja. Então, vocês querem orientar, educar nesse sentido, né? Por isso, né, afinal do ritual do batismo, vocês vão pegar, acender essa vela do Círio Pascal, quer dizer, né, padre somente repete palavras. Padre diz o quê? Pais e padrinhos, recebam esta luz entregue para que alimenteis. Alimenteis de quê? Alimenteis de palavra de Deus, alimenteis de corpo e sangue de Cristo, né? E assim, né, vocês esforçai-vos para que esta criança caminhe na vida iluminados como filho da luz, né? Filho da luz significa filho do bem, né? Então, e aí, não parou por aí, né? Esforçai para que, né, além disso, né, manter firme na sua caminhada de fé, edificar a igreja de Cristo Jesus, edificar a nossa comunidade, nossa igreja, né, de Cristo Jesus. Então isso é, né, um compromisso que os pais e padrinhos que assumindo. Então é bem bonito, né, gente? Então, né, é um sentido de batismo para cada um de nós, né? Então, queridos pais e padrinhos, vocês assumam esse compromisso, né? E aí, né, vivem sua fé intensamente, imensamente na comunidade e também na sua casa, sua família, né? Também uma pequena casa, né? Uma pequena igreja, né? E assim tenha paz, amor, fraternidade em sua casa. Então Deus abençoe, né, essa caminhada de vocês e sejam firmes na sua fé. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.